Olá, meu povo! Hello, hello, estamos de volta, povo lindo. Agora, gente, olha só. Qual é o objeto do conhecimento da nossa aula de hoje? Adivinhe. Amanhã, 19 de outubro, dia do Piauí, terra maravilhosa, terra querida. Eu não podia, né, evidentemente, deixar passar em branco essa terra maravilhosa, de gente maravilhosa, guerreira e lutadora, e merece sempre o bem. Não que os outros não mereçam, né, gente? Mas porque é dia do Piauí a gente tem que fazer essa loazinha, esse elogio massa, que o povo piauiense de fato merece. Então, vamos falar hoje, gente, sobre cultura popular piauiense. Nossa terra é tão rica, meu povo, sabia? Nós temos tantas manifestações culturais bacanas, tá? Oriundas aqui ou não. Gente, ó, até era tanta coisa para colocar nessa aula, tá? Eu pensei, mas eu não lembrei de fotografar, de colocar fotografias de alusão à culinária piauiense, que é um elemento da cultura popular, não deixa de ser, gente. Não coloquei, mas eu falo, minha gente. A Marisabel, a cajuína, delícia, né? Que são, evidentemente, alimentos, a cara do nosso estado, sabe? Então, por isso a nossa aula de hoje de oficina de língua portuguesa é uma verdadeira homenagem ao povo piauiense. E a gente sabe que uma das formas de a gente, vamos dizer assim, perdurar, durar mesmo nas futuras gerações é preservar a nossa cultura. A gente sabe que uma civilização ou pessoas de um determinado grupo, elas só se eternizam se os seus valores forem respeitados, se as suas crenças, seus hábitos, sua cultura for repassada para tanto as gerações presentes como as gerações futuras, gente. Então, nós vamos falar disso. Olha aí que massa. Boa noite, Marcos Vinícius. Tudo bem? Marcos Vinícius está aqui conosco, diretamente pelo YouTube. Um abraço para você, querido Marcos Vinícius, que está aqui assistindo as nossas aulas de redação, que já foi agora, oficina de língua portuguesa, hein, Marcos? Bora lá, meu povo lindo! Vamos lá, umas surpresinhas, né? Olha aí, vamos falar da cultura popular piauiense, conhecer manifestações de culturas diversas, né? Você vai ver em danças, tá? Prédios aqui, principalmente em Teresina e em outras cidades, que são representativos dos nossos valores, da nossa cultura, dos nossos bens culturais, tá? Vamos falar disso aí ao longo da aula de hoje, que eu espero que vocês gostem muito. Então, não poderia deixar de citar aqui, como a gente está falando, né, da nossa temática deste mês, que é o Outubro Rosa, da importância, mais uma vez, de fazermos aí essa colaboração, abraçar essa causa de conscientizar, principalmente as mulheres, sobre a prevenção. Então, tá aí, essa live que eu resolvi divulgar aqui, que eu achei muito bacana, né, vai ser divulgada pela plataforma YouTube, uma discussão necessária que salva vidas, né? Falando sobre exercício de consciência, o que a mulher deve fazer, né? Principalmente passando informações que são importantes para essa a consagração dessas ações de combate, tá, ao câncer de mama, dia 27 de outubro, gente. Olha aí, OAB Piauí. Só não vi se é deste ano, mas tá válido. Veja aí, meu povo lindo. Cultura popular piauiense. Aí você tem uma dança popular, né? A gente sabe que a nossa terra tem um festival de folguedos lindíssimo, tá? Normalmente esse evento, ele era comemorado em junho, ele ocorria em junho, por muito tempo ali foi sediado na Puticabana. Depois ficou ali no ficou não, ele está aqui próximo ao Abertão, Albertão, a Aura do estado do Abertão. Então, é um evento em que a gente tem muitas manifestações, principalmente danças, né? As famosas quadrilhas lindíssimas, várias regiões, pessoas de regiões do Piauí vêm para cá apresentar suas quadrilhas maravilhosas, se trajam, fazem aquela beleza de dança. Bumba Meu Boi, a gente tem aqui também, né? Apesar de ser originário do Maranhão, Piauí também. Ou eu estou falando bobagem, minha gente, não sei, não tenho certeza. Mas eu sei que o Bumba Meu Boi é um elemento cultural bem forte aqui
no estado do Piauí, assim também como é no Maranhão, tá? Olha aí a bandeirinha do Piauí. Tá vendo aí, meu povo, desde 13 de março de 1823. Ah, Maria, essa mosca. Tia, eu vou comer a mosca. Socorro. Ô, mosca chata. O que é que a gente considera aqui como cultura popular? Toda e qualquer manifestação que de alguma forma represente valores da nossa gente. Então você vê que as culturas locais, vamos dizer assim, elas são manifestadas a partir de hábitos, de crenças que são passadas de geração a geração. Então eu trouxe várias manifestações aqui, artísticas, literárias, envolvendo dança, né? Dança, literatura, escultura, que mostram que o nosso povo, a nossa gente, tem muito o que mostrar, tem muita coisa bonita, muito o que ensinar, né? Então, é fato que o estado do Piauí ele é muito rico em manifestações culturais. Vocês, com certeza, que estão aqui assistindo essa aula, devem ter participado, evidentemente, de algum momento em que essa manifestação foi forte. Eu, por exemplo, quando era criança, eu lembro de ter dançado uma dança originária do estado de aliás, da região de Amarante, município de Amarante, onde saiu o grande da Costa e Silva, maravilhoso, da Costa e Silva, poeta amarantino, que era a dança do coco, minha gente. Não, dança do coco não, desculpa, era o cavalo piancó. Eu era muito, muito pequena. Eu até hoje me lembro da música. O meu cavalo é piancó, meu cavalo é piancó, bonito pra vadiar, oi cavaleiro, troca. Massa demais. Se você passar aí pelas diversas regiões do Piauí, Amarante, Bocana, Parnaíba, Marlos Correia, Oeiras, Valência, nossa, você vai encontrar manifestações diferentes dentro dessas regiões, lendas locais, né? Mitos, então tudo isso é manifestação cultural. Como o estado é relativamente grande, eu acho Piauí grandão, havendo vários tipos de clima, vegetação e relevo, é comum a variedade de culturas conforme o local. Então, as manifestações mais comuns no Piauí são Bumba Meu Boi, Cavalo Piancó, de Amarante, falei para vocês, né? A Congada, o samba de cumbuca, o reizado. O reizado é top, gente. O reizado é uma festa linda, viu? Os bandolins, as rabecas, as famosas quermesses, né? Principalmente no mês de junho, que é um mês de muita manifestação cultural, das famosas festas juninas, a gente vê essas feirinhas nas cidades pequenas, nas cidades grandes, né? Em Teresina, tá? Muito comuns. Aí você vê as manifestações dos violeiros, não é? Os vaqueiros do Piauí, maravilhosos, o Boi dos Vaqueiros, muito lindo, tá bom? Os cordéis, escritos por artistas piauienses, enfim, é muita coisa que muitas vezes a gente deixa de valorizar, a gente deixa de divulgar, e deixar de valorizar, não levar isso para frente, é perder essa cultura, é de alguma forma perder a identidade. Então, preservar todos os hábitos culturais, independente de região. Eu vou falar do meu Piauí, em homenagem, né? Uma belíssima e digna e justa homenagem, vou falar da cultura piauiense. Exatamente porque tão linda quanto as outras precisa ser preservada. Linda e importante, né? Diversa, muito rica. Aí essa foto, gente, foi uma das muitas que registraram um dos momentos belíssimos aí de uma quadrilha no Encontro Nacional de Foguetes ocorrido aqui na cidade de Teresina, Piauí, tá? Muito bacana, olha aí. O pessoal toma todo um cuidado, é todo um processo, gente, um treino. Às vezes eles não têm, vamos dizer assim, condições financeiras mesmo para arcar com essas roupas, né? Com esses trajes, vão atrás de patrocínio, vão atrás de quem ceda lugar para eles poderem treinar, para eles poderem dançar. Então é muito bacana, é um evento muito rico. Tá? Eles se comprometem mesmo, fazem isso voluntariamente, tá? E obviamente vão lá tentar ganhar o prêmio de melhor quadrilha do Festival de Foguetes. Então essa é uma das manifestações, belíssimas, você vê tudo muito bonito, tudo enfeitadinho com bandeirolas, com balãozinhos que não vão tocar fogo nas florestas, né, gente? Balãozinhos de papel, sem fogo. E aqui, ó, a bandeira do Piauizão aqui na frente. Percebam que nos rostos dos dançarinos
eles estão muito felizes, porque é motivo para eles de orgulho, tá? Aquele momento de mostrar a dança representativa ali da cidade deles. Então, vem gente de várias cidades, vem gente de Inhuma, né? Vem gente de Oeiras, vem gente de Amarante, vem quadrilha de Bocaina, nossa. Tão variado quanto os alunos que estão aqui assistindo as nossas aulas no canal Educação. O turismo. Piauí é muito rico em turismo, gente, principalmente devido à natureza abundante, como vocês viram ainda há pouco, o clima, né? A gente sabe que algumas regiões é diferenciado, mas tem muitas regiões aqui que são propícias, por exemplo, para banhos, cachoeiras, né? Então tem muitas áreas naturais, né? O famoso ecoturismo. E o Piauí, em especial, tem potencialidades com relação a isso. Era para eu ter trazido para vocês também um Instagramzinho que fala sobre esses pontos turísticos do nosso Piauí pouco explorados, pouco conhecidos. Tem hotéis aqui, tá? Próximo de Teresina mesmo, que já trabalham com esse ecoturismo. Por exemplo, um hotel no meio de uma região bastante, né, preservada, com muito verde, com cachoeiras, tá? Dá para você fazer trilhas de caminhadas, fazer trilha de bicicleta, ser em contato com a natureza, que é importante. Então, a gente tem, por exemplo, o Teatro 4 de Setembro, que é o primeiríssimo teatro, tá? De Teresina. Hoje ele é sede da Secretaria Estadual de Cultura, Secult. Então, o Palácio da Cultura, hoje, situado nos mais importantes sítios históricos da cidade, ganhou reforma e modernização e foi devolvida à capital com a preservação dos traços arquitetônicos do século XIX, ou seja, um prédio realmente que preserva aí essa estrutura do século XIX. Muito bonito, você vê uns traços mais, vamos dizer assim, vintage, como a gente diz, né? Vintage, uma coisa que lembra mesmo prédios mais antigos, né? Bonito, sim, tem sua beleza. Esse tom de azul ficou muito lindo, se confunde com o céu, né? Então, foto de Gleica Lima, né? Pedir licença aí para a Gleica Lima para reproduzir a foto dela aqui, belíssima foto, que mostra aí o Palácio da Cultura, antigo Teatro de Teresina. Primeiro teatrinho de Teresina. Massa. Topperson. Olha aí, vocês conhecem isso aqui? Teatro 4 de Setembro. Veja aí, no centro da cidade de Teresina. Praça João Luiz Ferreira. Pode ir lá. Tá lá bonitão, Teatro 4 de Setembro. Belíssimo. Então, você vê aqui, por exemplo, as manifestações teatrais aqui no Piauí, elas não são tão fortes, deveriam ser, né? Os artistas, com certeza, os atores, principalmente os atores de teatro, que com certeza tem aqui no Piauí, deveriam ser mais valorizados. Mas, infelizmente, o povo piauiense não tem muito hábito do teatro, né? Precisamos aí valorizar mais. Essa que é uma das manifestações artísticas mais importantes, tá? Nossos artistas aqui piauienses, responsáveis por show de humor, nossos stand-ups, de Seu Andrade, Amaury Jucá e, claro, o querido João Cláudio Moreno aí, representantes aí maravilhosos, né, do humor, do típico humor piauiense. Muito bom. Eu já fui várias vezes ao Teatro 4 de Setembro para assistir shows, nem tantos espetáculos teatrais, mas shows, tá? Por exemplo, uma época a Elba Ramalho veio com, acho que a Elba Ramalho, eram três, acho que é isso, a Elba Ramalho mais dois, esqueci o nome, faz tanto tempo isso, mas foi muito, Alceu Valença, eu esqueci o nome. Eram os três que vieram fazer essa apresentação aqui, um show belíssimo, né? Esse trio maravilhoso. E veio fazer um show aí no Teatro 4 de Setembro, eu também já assisti a vários shows, do Amaury Jucaí, do João Cláudio, né? Do Disseu. Muito bacana mesmo. Tá bom? Então, você vê, eu estou dando alguns exemplos, gente. Eu não coloquei nem tudo, porque a gente tem aqui, vamos dizer assim, um tempo limite para essa aula, mas é coisa demais. Vocês vão ver também manifestações na pintura, gente, na escultura. A gente tem aqui na cidade de Teresina o famoso polo cerâmico. Tem lá profissionais, gente do povo produzindo, né, peças lindíssimas, mais diversificadas, jarros, tá? Enfeitezinhos de jardim, sapinhos, cogumelos, tá? Jogo de louças, pratos, talheres, belíssimo, gente. Produzem lá tudo com barro, fazem pinturas belíssimas no arte que tem que ser, ó, super valorizada.
Aqui também temos as rendeiras, famosas mulheres rendeiras, né? O crochê, sendo artesanato, né? A gente tem que valorizar isso aí para que as nossas raízes não se percam. Então, eu não poderia deixar, evidentemente, de falar nessa figura maravilhosa, extremamente representativa aqui da arte santeira no Piauí, que é essa arte que consiste em você pegar um pedaço de madeira bruto e talhar com os instrumentos necessários de corte essas figuras maravilhosas. E um dos maiores nomes e incentivadores dessa arte foi Mestre Dezinho, tá? Você tem ali o centro de artesanato, inclusive, em homenagem a ele, chamado Mestre Dezinho, justamente porque Mestre Dezinho aí foi incrível na sua arte e representou demais, né? Essas esculturas que, inclusive, são até objetos, gente, de exportação. Vocês veem como o povo daqui não valoriza, mas o de fora valoriza, que é uma beleza, né? A gente tem essa mania feia de querer valorizar o alheio. Não é desvalorizar o alheio. Claro que a gente tem que dar importância para a cultura alheia, uma forma de respeitar e deve ser assim. Mas também não valorizar a nossa cultura é tão feio quanto, né, desvalorizar a cultura do outro. Então, vamos valorizar a nossa cultura, meu povo lindo. Olha aí, 17º Salão de Arte Santeiro do Piauí. Nós temos salão de arte, gente. Salão de pintura. Vários salões aí que vão consagrar os dotes artísticos, culturais do nosso povo. Então, primeiro Salão Nacional de Arte Santeiro, tema São Francisco. Ó. Isso aconteceu de 18 de novembro a 6 de dezembro, já ocorreu isso aí, no teatro, aliás, no Central de Artesanato Mestre Dezinho, a partir das 18 horas. Veja aí. Então, o que é essa arte santeira? Expliquei para vocês, né? E deixei aqui um textinho para que depois você leia, se interesse pelo assunto, pesquise sobre a vida do Mestre Dezinho, veja aí o que ele fez, o que ele representou para a cultura piauiense. Ela consiste em esculpir na madeira as pequenas imagens de santos ou ex-votos, que são peças que simbolizam diferentes partes do corpo, também feitas em madeira, geralmente para marcar o pagamento de alguma promessa ou a concessão de alguma graça por parte do santo protetor. Então, não só as imagens de santos talhadas na madeira, como também quando a pessoa, por exemplo, ela adquire uma doença, né? Então, ela tem muita fé, ela vai fazer a promessa para o santo dela, ou mesmo promete para Jesus Cristo, para Deus, para Nossa Senhora, né? O que ela for devoto, que se ela se curar, ela vai de joelhos, em Aparecida do Norte, por exemplo, levar aquele elemento que vai representar, por exemplo, a parte do corpo que foi curada. Ela teve, por exemplo, um câncer de mama, aí ela pede para o artista desenhar, né, talhar na madeira um peito, um seio. Aí ela leva, né, em agradecimento. Ela teve um problema na perna, né? Teve um acidente de carro, por exemplo, de moto, e perigou perder a perna. Ele fala, oh meu Deus, permita que eu não perca minha perna, eu vou levar, faça a promessa. Ela vai, paga a promessa, meu amigo. Pense, que gente do povo, bicho honesto, é bicho que paga a promessa. Paga as contas, paga a promessa. Então, eu tive a oportunidade, gente, de visitar o santuário lá no Horto, em Juazeiro do Norte, do Padre Cícero. Lá é lotado dessa arte santeira. Inclusive, várias pecinhas, gente. Tem gente que leva vestido de noiva, para vocês terem ideia. Gente que leva cartas. Lá a energia é muito forte, energia boa. Aquela coisa de fé. Então, você vê lá esculturas, né? Em madeira. A arte de santinhos, você vê cabeça, você vê braço, você vê mão, você vê pé, você vê perna. As partes do corpo, dando a entender que as pessoas, né, passaram por dificuldades em relação a isso e resolveram pagar suas promessas. Tá bom? Então, muito bacana, né, gente? Beleza. Você aí já pagou uma promessa, já mandou talhar alguma parte do seu corpo em agradecimento pela graça concedida? Bom, vamos falar um pouquinho agora, gente, da arte, da cultura representativa na literatura. Eu não poderia deixar de citar de jeito nenhum o nome de Da Costa e Silva. Aquele poeta amarantino de que eu falei no comecinho da nossa aula. Claro que nós temos, gente, uma cultura piauiense vastíssima. E agora,
a gente tem a obrigatoriedade, deveria ser dever, não precisa nem ser obrigado, de trabalhar, né, a literatura piauiense, que é uma forma de valorizar os nossos hábitos culturais, evidentemente, né? Que a literatura é uma das formas de manifestação da nossa cultura. Então, evidentemente que é justo, é devido e é importante, como eu disse, para a nossa identidade cultural, para a nossa identidade sociocultural, valorizar esses nomes. Então, a gente tem vários artistas piauienses, escritores, como Alvina Gameiro, Graça Vilhena, que é a mãe do meu querido Marcos Vilhena, meu amigo, um abraço. Professor de História, meu colega de trabalho, gente boa. Dona Graça Vilhena, maravilhosa. Poetisa incrível, fantástica. Tá? O Permínio Asfora, o Indemburgo Dobal, mais conhecido como H. Dobal, Orlando Geraldo Rego de Carvalho, mais conhecido como hoje Rego de Carvalho, Assis Brasil, tá? A Clarinha que está se despontando como escritora maravilhosa, sempre foi, né? Tem a quem puxar a mãe artista, cantora, Patrícia Melody, e o pai, ninguém mais, ninguém menos do que João Cláudio. Então, assim, são artistas como esses, todos, o conjunto, escultores, cordelistas, repentistas, vaqueiros, pessoas do povo, que levam a gente a entender como nossa cultura é rica e diversa, né? E é evidentemente que ela deve ser valorizada e preservada para as futuras gerações. Então, essa figura que vocês estão vendo aí, numa fotografia reproduzida aqui, é o da Costa e Silva, gente. Da Costa Silva foi um poeta amarantino, tá? Muito inteligente, que viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. Ele era diplomata. O cara era inteligente demais, tá? Prestou concurso. Aliás, o sonho dele, minto, era ser um diplomata. Mas, né, na época, um coronel chegou para ele e disse que ele não tinha condições de ser diplomata porque lhe faltava a beleza. Era desprivilegiado, né, nas feições. Então, ele ficou muito arrasado por isso. Então, um cara inteligentíssimo. Escreveu obras belíssimas, com inspirações simbolistas, a exemplo do livro Verônica, maravilhoso, de Da Costa Silva, assim como também Sangue, né, que é uma das obras mais consagradas dele. E aqui a gente tem um projeto aí maravilhoso de trazer, tá? A partir do Wilson Serrano, professor Cinéa Santos, essas histórias aí em quadrinhos envolvendo, né, contos africanos citados e narrados, situações, né, da cultura africana citadas por Da Costa e Silva. E você sabia? Quem escreveu o hino do Piauí? Sabia, querido aluno, quem foi? Adivinhe, adivinhe, fique bem pensando. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Eu resolvi trazer, tá, em nome, para representar todos os artistas, todos os escritores piauienses, aqueles mais conhecidos, mais consagrados, como também aqueles não tão conhecidos, na figura dele, do Da Costa e Silva. Sobre ele nós vamos conversar, vamos ler textos maravilhosos. Inclusive, veja aí, gente, o hino do Piauí. Olha bem aqui, ó, não sei se você está vendo, mas está aqui embaixo. Quem compôs o hino do Piauí foi Antônio Francisco da Costa e Silva. Esse era o nome completo desse poeta amarantino, que inclusive tem como uma das características, gente, a inspiração telúrica, ou seja, Indemburgo do Obal, ou seja, o H. do Obal também foi bem telúrico, falava bastante da terra, e o da Costa Silva também, muitas de suas poesias, fez grandes homenagens à sua terra natal, Piauí, a Amarante, ele é amarantino, como eu já falei, né? Enfim, só lendo mesmo para a gente saber. Esse aqui é uma escultura dele que está lá no, se eu não me engano, no Centro de Artesanato. Tem várias esculturas lá e essa daí é representativa dele, da Costa e Silva. Olha aí, Antônio Francisco da Costa e Silva. Vamos ver. Amanhã muita gente vai cantar esse hino aí, minha gente. Ó, é piauiense da Gema, tem que conhecer seu hino, né? E é muito lindo. Salve a terra que aos céus arrebatas, nossas almas nos dons que possuis. A esperança nos verdes das matas, a saudade das serras azuis. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertencem-te à nossa vida,
nosso sonho, nosso amor. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão e levam pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Muito lindo, gente, esse hino. Eu tô vergonha de cantar, mas ele é belíssimo, viu? Quem está me ouvindo aí, que já ouviu alguma vez esse hino, sabe o quanto é belo, que eu não estou falando aqui bobagem, né? Eu sei que é subjetivo, mas é lindíssimo, na minha humilde opinião. Principalmente quando ele diz: Piauí, terra querida, filha do sol e do Equador, tá? Muito lindo. E a versão mais bonita tem várias deles, né? É uma versão cantada por um coro de crianças. Lindo, lindo, lindo. Da Costa e Silva, tá vendo? Foi só o autor do hino do Piauí. Então, assim, alguns conceitos importantes aqui na obra de Da Costa e Silva, com inspirações simbolistas, como eu falei, o simbolismo foi uma escola literária, um estilo de época que praticamente não teve representatividade aqui no Brasil, né? Não teve tanta, vamos dizer assim, tantos adeptos, mas uma das figuras, inclusive, se não a mais notável dessa estética literária foi o Cisne Negro, né? O Cruz e Souza, poeta negro, que era obcecado com a cor branca justamente porque ele sofria na pele o preconceito, né? Então ele teve uma vida muito trágica, tá? Todos os filhos que ele teve com a esposa dele, a Gavita, morreram precocemente, e isso fez com que a Gavita enlouquecesse e também perdesse a sua vida muito precocemente. E o Cruz de Souza ficou só, né? Triste, desolado, sofrendo preconceito. Gente, ele foi criado pelos, né, vamos dizer assim, patrões dos seus pais, e esses patrões muito bons deram toda a condição de ele estudar, de ele ter uma excelente formação, mas mesmo assim, por ser negro, muito educado, muito polido, inteligentíssimo, ele foi discriminado. Então, a vida trágica mesmo. Tanto é que ele morreu como indigente, né? Então, foi um episódio triste, mas a riqueza dele ficou em suas obras. Então, assim, dentro desse nome do simbolismo, Cruz e Souza, você também tem representatividade no Da Costa e Silva, inspirações de poemas simbolistas. Na verdade, essa estética literária recebe esse nome porque ela muito mais sugere do que diz. Ler um poema simbolista, gente, é meio que ter a impressão de que você está num sonho, tá? As coisas são meio que assim, nebulosas, sabe? Nevoadas. Parece que você está na atmosfera onírica mesmo, está sonhando uma coisa assim que não tem pé nem cabeça. Mas é porque é muito sugestivo. Então, uma das figuras de linguagem que foram utilizadas também por Da Costa e Silva, marcantes do simbolismo, são as figuras sonoras, as aliterações, repetição do mesmo fonema consonantal ou grupo de fonemas consonantais, as assonâncias, repetição dos mesmos fonemas vocálicos, tá? As sinestesias, a mistura de sensações, como eu disse, simbolismo, porque é símbolo, sugere, tá? São muito fortes aqui. Então você percebe a grande abstração da realidade, uma oposição entre o que é imanente e o que é transcendente, ou seja, aquele que transcende, que ultrapassa, tá? A compreensão objetiva, vamos dizer. A leitura de um poema simbolista leva a isso. A codificação do onírico, ou seja, o onírico é aquele que é relativo a sonho, tá? Então é como se fosse um sonho mesmo. Deixa eu ativar aqui a nossa canetinha para fazer aqui as considerações. Ó, onírico, relativo a sonho. A subjetividade, que é bem evidente, né? Cruz de Souza em especial, que foi também um traço da Costa Silva, né? Colocavam-se muito assim, em evidência, tá? Então, o eu é muito forte. Há quem diga até que tem um certo linkzinho do simbolismo, por conta dessa visão subjetiva, dessa visão do eu muito forte com o romantismo, né? Que era uma escola bastante reforçadora do eu, tá? A sugestão simbólica, por isso o nome da escola é simbolismo, porque ele mais sugere do que diz, né? Vem das sugestões mesmo. A relevância e a significação, a linguagem e representação, o exprimir. Então, isso aqui foi uma frasezinha que eu trouxe para vocês que, de certa forma, né, explica essa inspiração simbolista da Costa Silva.
O que é de todo exprimível é exprimível, claramente. Aquilo que não se pode falar, guarda-se em silêncio. Então, é como se eles quisessem falar por meio de códigos, de símbolos, né? Então, por isso tudo é muito sugestivo. Vamos lá. Alguns traços biográficos de Da Costa Silva, quase que não sai, né, meu povo? O poeta amarantino. Nasceu em Amarante, Piauí e morreu no Rio de Janeiro. Disse para vocês que ele passou boa parte da vida dele, né, em solo carioca. Poeta e compositor, formado pela Faculdade de Direito de Recife, autor do Hino do Piauí, você já viu, né? O sonho dele era ser diplomata, no entanto, isso lhe fora negado devido à falta de beleza, segundo o argumento de uma das pessoas que ele acreditava poder ajudá-lo na realização desse sonho. Os críticos o consideram como a maior força da poesia telúrica do Piauí. Então, o que é isso? É um dos poetas que mais valorizou a sua terra, em especial a sua amada Amarante. Telúrico quer dizer de terra, da terra. Então, poesia telúrica é poesia, tá? Refere-se à terra. Quando eu digo a terra, é ao local mesmo. Ao local do poeta. A cidade em que ele nasceu e, lógico, o estado, né? Que é o Piauí. O cara era tão apaixonado que ele escreveu o hino do Piauí, minha gente. Veja aí o negócio. Veja aí o babado. Vamos lá. Obras. Aí você tem as referências bibliográficas, ou seja, as obras escritas por Da Costa Silva. Claro que tem muitas mais, a gente colocou aí, vamos dizer assim, algumas de maior expressividade. Você tem Sangue, de grande inspiração simbolista, você tem o Zodíaco, Veia Rem, Pandora, Verônica, que eu cheguei até a citar para vocês, e os anos, né, que elas foram aí produzidas. Então, como eu disse, o cara teve uma produção muito forte ao longo da sua vida. Que traços simbolistas a gente pode ver na poesia de Da Costa e Silva? Por isso que eu fiz toda aquela contextualização de explicar anteriormente para vocês, em resumo, o que foi a estética simbolista, o que ela apregoava em termos de manifestação literária, e o principal representante dela aqui no Brasil, Cruz e Souza. Então, vamos enxergar essa atmosfera onírica, esse uso dessas figuras de linguagem, principalmente as figuras sonoras, como a assonância, a literação, a sinestesia, que é a mistura de sensações, e isso tudo tá nesse poeminha aqui. Vocês estão vendo essa imagem, gente? Isso aqui é uma famosa moenda. Você vai encontrar em muitas regiões em sítios do Piauí, fazendas, essas moendas, ou seja, eram máquinas de moer. Máquinas, como vocês estão vendo, né, mais rústicas, mais artesanais. Troncos de madeira, tá? Talhados e tinham a função de, nesses dentes aqui que vocês estão vendo, à medida que rodavam, moer coisas, triturar. E aí você diz, poxa, como assim um poema sobre uma moenda? Vamos ver, ó. Tá aqui a fonte, tá? Esse poema foi tirado aqui da obra Zodíaco, beleza? Que foi editado aí pela editora Civilização Brasileira. Range, range, roquem, a rígida moenda. Você já percebe aqui uma certa repetição sonora, né? Range e range, roquem, a rígida moenda. Então, quando a gente vai olhar essa imagem que eu coloquei de propósito para você associar, principalmente a esse som que ele queria produzir, o que a moenda faz? Espreme, não é isso? Então, imagina essas rodas espremendo alguma coisa, ó, range e range. É como o movimento que a gente faz nos dentes, claro, com menos força, obviamente, do que a força de uma moenda, né? Mas é mais ou menos esse movimento de fricção. Então, essa repetição aí, por meio, né, da consoante R, esse R, lembra o que uma moenda faz? Espreme, né? Rouquenha, a rígida moenda. Por que rouco? Rouco é aquela voz que sai espremida, né? E no caso aí, evidentemente, o resultado de um objeto que passa por essas rodinhas aí é sair espremido. Então, você vê que essa repetição do fonema R lembra mesmo esse movimento feito pelas rodas, tá, da moenda, que ao girar e atritar uma na outra vão moendo, sem dó nem piedade o que tiver no meio. Se for seu dedo, cuidado, pelo amor do Cristo.
Esse é um objetivo. Você pega, por exemplo, uma cana e bota bem aqui. Aí a bicha ia moendo, espremendo. Então, repetição desse fonema, principalmente, ó, re e g, né? Rinze e ranze, rouquenha, a rígida, ou seja, rígida, forte, moenda. E ringindo e rangendo a cana tritural, ele fala exatamente da cana. Ó. Imagina uma canazinha aí, passando nessas rodas. Aí sai só a folha de papel lá do outro lado, né? Parece que tem alma, adivinha e desvenda a ruína, a dor, o mal que vai talvez causar. É um poema um tanto quanto pessimista, tá? O simbolismo, ele também teve um quê de pessimismo, mais um link aí com a estética romântica. O romantismo teve uma fase que foi bem pessimista, não à toa que ela é chamada de fase mal do século byroniana ou fase pessimista, a segunda geração do romantismo, tá? Então veja aí, movida pelos bois tardos e sonolentos, geme como a exprimirem doloridos lamentos que as desgraças por vir sábias todas decor. Ou seja, algo que evidentemente é metafórico, representado pelo poder de destruição, entre aspas, né, na perspectiva do eu lírico, que uma moenda tem. Então, você vê uma visão meio que pessimista. Ó. A ruína, a dor, o mal que vai talvez causar. Então, a gente entende que a moenda, na verdade, é uma metáfora. Talvez seja uma maneira de mostrar que o lírico se sente, por algum motivo, oprimido, exprimido como uma cana que passa aqui por essas máquinas. E, evidentemente, que se fosse uma pessoa, haveria muita dor, haveria muito sofrimento. E meio que ele metaforiza isso através da moenda e de uma cana, tá? Tá bem aqui, ó. A cana a triturar. Então, ele meio que, nessas entrelinhas, personifica essa cana. Talvez ela represente mesmo uma pessoa. Movida pelos bois tardos e sonolentos, ou seja, as rodas aí se movimentavam, né, como é algo muito rústico, com a força dos bois. Ai dos teus tristes ais, ai, moenda arrependida, álcool, para esquecer os tormentos da vida e cavar, sabe Deus, um tormento maior. Você viu essa expressão bem aqui bastante numa obra romântica da segunda geração que eu disse para vocês que era pessimista, de Álvaro de Azevedo. Se você pegar a obra dele, que é uma das mais fantásticas, eu li, gente, espetáculo. Noite na Taverna são vários contos que trazem cada personagem vivenciando uma situação, tá? Assim, totalmente funesta, nefasta, péssima. Leiam. Não que eu quero incentivar o mal, não é isso não. Mas é a maneira como eles expressam, né, as coisas que acontecem, aquela atmosfera pessimista que tomou de conta dessa geração do romantismo. Então, você vê que nessa obra Noite na Taverna, ele vai falando de homens bêbados que estão numa taverna e vão se lembrando de episódios trágicos que aconteceram ao longo da vida. Então, aqui você vê uma certa intertextualidade, tá? Dos episódios sendo narrados pelos bêbados na taverna e em várias passagens você vê álcool, chamava a mulher, né? Tipo, a atendente, a garçonete. Garçonete, álcool, pelo amor de Deus. Então, eles vinham meio que para contar as histórias, né? Cada vez mais embriagados. Então, aqui eu vejo uma certa intertextualidade, tá? Por isso que eu disse que existe esse link nessa poesia fantástica de Da Costa e Silva com o romantismo da segunda geração. Gente, vamos lá. Essa daqui é uma poesia, gente, lindíssima da obra Sangue e que é uma verdadeira apologia a Amarante. Olha aí que massa. Aqui você vê mais forte os traços telúricos, né? Ou seja, a valorização da terra. Saudade, olhar de minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor da minha terra, o rio, cantigas de águas claras soluçando. Noites de junho, o caboré com frio, ao luar sobre o arvoredo, piando, piando. E ao vento as folhas lívidas cantando, a saudade mortal de um sol de estio. Saudade, asa de dor do pensamento,
gemidos vãos de canaviais ao vento, as mortalhas de névoa sobre a serra. Saudade, o Parnaíba, velho monge, as barbas brancas alongando e ao longe o mugido dos bois de minha terra. Esse aí é forte, né? Saudade, um poema bastante descritivo. Aí você vê na estrutura do poeta simbolista, da Costa e Silva, também simbolista, né? O cultivo do soneto, gente, que é uma forma poética clássica. O soneto chamado petrarquiano. Soneto, para vocês lembrarem, é qualquer composição poética de 14 versos, independente de disposição de estrofes. Mas o petrarquiano em especial, gente, ele é disposto assim, como foi esse poema de Da Costa e Silva. Você vai ver 2 estrofes, as 2 primeiras, são 2 quartetos, cada uma delas contém 4 versos, e as 2 últimas são 2 tercetos. Então, você vai somar aí, no Frigir dos Ovos, vai dar 14 versos, né? Mas esse é um tipo de soneto específico, que a gente chama de petrarquiano, tá bom? Um soneto clássico. Então, ele cultivou, evidentemente, as formas clássicas também. E você percebe, através dos traços descritivos, como ele vai falando de elementos que vêm à memória, né? Então, um poema bastante, soneto bastante memorialista, que trabalha as reminiscências do poeta, ou seja, as memórias que ele tem da terra dele e no maior sentimento que vai traduzir o porquê dessas memórias, ou seja, a saudade que ele sente. Então, isso aqui é uma prova de que essa característica do telúrico foi forte aqui também na poesia de Da Costa e Silva. A gente já leu esse textinho aqui, a moenda. Vamos responder essa questãozinha aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Ó. Tomando por base a leitura do soneto A Moenda, do poeta piauiense de Amarante, Da Costa e Silva, você vai encontrar esse poema na obra Zodíaco, entendemos que pela exigência estética, técnica e o perfeccionismo formado do texto, podemos vinculá-la à estética. Olha, a estética literária, que cultivou toda essa formalidade, essa preocupação com a forma do poema, tá? Até mais importante do que o próprio conteúdo, foi uma, lembre, arte pela arte, palavra pela palavra, a preocupação em escrever aquele verso milimetricamente dividido, ou seja, se ele fosse um verso decassílabo, ele seria assim do primeiro ao último verso na poesia, ou seja, é muita técnica, né? Então, os artistas que privilegiaram, vamos dizer assim, a técnica da escrita, o rigor formal, a preocupação mesmo com a formatação do texto, foram os parnasianos. Então, Da Costa Silva também apresentou essas características parnasianas, justamente por essa valorização muito grande da forma do poema, visando a beleza, tá? Então, você vê esses traços aí no poema A Moenda. Olha aí, por isso que a gente vai ter aqui como resposta para a nossa questão letra A, e assim eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula sobre cultura piauiense. Feliz dia do Piauí para todos, que Deus nos abençoe e nos guie. Até a próxima, boa noite.